Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. O sistema de BRT do Rio de Janeiro recebeu nesta terça-feira, dia 20 de junho, o repasse de 10,1 milhões de reais por parte da Prefeitura. Este valor faz parte da compensação tarifária entre a passagem paga pelo usuário e o valor real cobrado no embarque. A CMTC, Companhia Municipal de Transportes Coletivos, apesar de ser uma empresa pública, não é autossuficiente e por essa razão recebe o repasse financeiro. As empresas de ônibus receberam na segunda-feira também o seu pagamento via subsídio. No dia 2 de julho de 2023, o governo federal deve anunciar o lançamento de uma nova espécie de PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, com cerca de 2.000 obras. Entre os projetos que devem ser contemplados estão os relacionamentos à mobilidade urbana, incluindo o apoio para corredores de ônibus e metrô. Além disso, o governo federal estuda incluir no PAC incentivos e financiamentos para a renovação da frota de ônibus urbanos e metropolitanos. Um levantamento da NTU, Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, revela que atualmente a idade média dos ônibus urbanos é de 8 anos, a maior da história, sendo que habitualmente sempre foram 5 anos. A NTU calcula que para a idade média baixar para os atuais 5 anos seriam necessários 23,3 bilhões de reais. O valor seria para substituir 31,2 mil ônibus. A cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, apresentou nesta quinta-feira, dia 22 de junho de 2023, a primeira linha municipal da região operada somente com ônibus elétricos. O primeiro veículo entra em operação em 30 dias e toda a frota até o fim do ano. Trata-se da linha 20, que vai do Parque Imigrantes até o Paço Municipal, passando ainda pelas regiões do Royal Park, Bastinite e Demarchi. Por dia, a linha atende cerca de 4.000 passageiros. O serviço, que já era operado por ônibus a diesel, passa a contar agora apenas com veículos elétricos. São 7 ônibus operados pela empresa BR7 Mobilidade, concessionária do município. Cada um tem capacidade para cerca de 70 passageiros, entre sentados e em pé. A autonomia das baterias é entre 250 km e 300 km com uma única carga. O tempo de recarga na garagem pode variar entre 3 e 4 horas. A tecnologia da empresa é elétrica com chassis Mercedes-Benz, ambas empresas que possuem fábricas na cidade de São Bernardo do Campo também. A carroceria do tipo padrão é produzida pela Caia do modelo E-Millennium. O motor elétrico, inversor e baterias são de produção da WEG. Todas essas empresas têm plantas brasileiras. Cada ônibus custa 2,5 milhões de reais. Os ônibus possuem piso baixo, rampas para facilitar acesso de pessoas com mobilidade reduzida, ar-condicionado, bancos demarcados para idosos, pessoas com deficiência, obesidade e recuperação cirúrgica, vidros colados com tratamento de proteção à incidência de raios ultravioleta, entradas do tipo USB para recarga de celulares, entre outros itens. O prefeito Orlando Morando, na cerimônia da apresentação no terminal Bastini, disse que a linha 20 é o primeiro passo para a eletrificação gradativa de mais linhas municipais em São Bernardo do Campo. A prefeitura promete também que, em médio prazo, a inclusão de mais ônibus elétricos vai representar uma redução de tarifa para os passageiros e para os cofres do município. Isso porque, segundo a gestão, apesar de o custo de aquisição deste tipo de veículo ser mais alto, com cada ônibus elétrico tendo preço quase 3 vezes superior a similares a diesel, a manutenção e operação destes coletivos são mais baratas. Além disso, pelo fato de as vibrações deste tipo de ônibus serem menores que as geradas por motores a diesel, a vida útil é maior, diluindo assim em mais tempo o custo de aquisição. O prefeito enfatizou também ganhos indiretos ao transporte, mas que podem resultar em mais qualidade de vida e em menos custos na área de saúde, por exemplo, com a redução de emissões de poluentes atmosféricos na cidade e dos níveis de ruído. Alguns dos pontos elencados pela prefeitura
é que o ônibus não gera poluição do ar ou sonora, tem maior vida útil do que um ônibus a diesel, a manutenção também é mais barata e oferece mais conforto e segurança aos passageiros. Os vereadores de Belo Horizonte aprovaram na manhã desta sexta-feira, em segunda votação, o projeto de lei que cria um subsídio de R$ 512 milhões para o sistema de ônibus. Com isso, a tarifa de ônibus básica, que foi para R$ 6 no dia 23 de abril de 2023, pode voltar a R$ 4,50. Foram 37 votos a favor e 3 contra o projeto de lei número 538/2023. A liberação do subsídio será condicionada ao aumento de qualidade dos serviços e à renovação da frota de ônibus. Os vereadores também votaram o projeto de lei número 579/2023, que suspende os efeitos das portarias que reajustaram as tarifas. Ambos agora, os projetos vão para a sanção ou veto do prefeito Valdir Jorge Noman Filho. 2 ônibus irregulares foram multados e apreendidos na manhã desta sexta-feira, dia 23 de junho, por fiscais do Detro-RJ em uma ação de fiscalização na Avenida Brasil, na altura da Penha. Os veículos partiram do município de Nova Iguaçu em direção ao bairro do Leblon e estavam realizando serviço de transporte intermunicipal sem registro. Ambos estavam lotados e cobravam R$ 16 de passagem. Após desembarque dos passageiros, os coletivos foram rebocados. Outra ação também nesta manhã autuou e apreendeu 2 vans regulamentadas que trafegavam alterando seu itinerário regular no bairro de Alcântara, em São Gonçalo. Os utilitários foram flagrados desviando o percurso. Uma das vans também trafegava com lotação acima da permitida. Outros 14 veículos também foram abordados e fiscalizados. O gosto pelo ônibus, na maioria das vezes, é incompreendido pela maioria das pessoas, mas quando um apaixonado pelo ônibus entra em uma empresa de ônibus e os resultados podem surpreender. É o caso do Jefferson Silva, busólogo e funcionário da Guanabara Empresa de Transporte Coletivo, permissionária do transporte coletivo de passageiros de Natal, no Rio Grande do Norte. Jefferson trabalha da empresa na função de jovem aprendiz e seu amor pelo ônibus vem de muito cedo. Assim como qualquer busólogo, Jefferson também realizava atividades como fotografar a frota de ônibus, mantém fotos antigas em seu acervo e desenhos. Na Guanabara, Jefferson teve a iniciativa de decorrer um ônibus e levar a mágica junina para os usuários de Natal. A empresa deu carta branca e o busólogo, junto com amigos, conseguiu fazer um excelente trabalho com direito a adesivo externo. O ônibus escolhido foi o 1619. Ele circula na linha N60, que faz o atendimento Pajuçara-Mirassol. Na parte da tarde, o motorista do ônibus, que também é outro busólogo, trabalha no veículo com caracterização junina. Alan Jefferson, motorista do 1619, deu uma forcinha ao Jefferson Silva para que ele pudesse fazer as decorações internas, como as cortinas na janela, que deram todo um charme às bandeirinhas. O ônibus deverá circular com a decoração até o fim dos festejos juninos. Nesta quarta-feira, dia 21 de junho, equipes do Departamento de Estrada de Rodagem de Minas Gerais estiveram no terminal de ônibus Vilarinho, em Belo Horizonte, para realizar mais uma ação de fiscalização no transporte público coletivo. A operação fez a vistoria em 9 ônibus, sendo que 6 veículos foram retirados de circulação, pois apresentaram problemas em itens obrigatórios. Algumas linhas também passaram por vistoria, para verificação do cumprimento das tabelas horárias. Os agentes comprovaram que 2 viagens da linha 512H, Terminal Vilarinho Hospitais, e uma da linha 518R, Terminal Vilarinho Cidade Industrial, via Carlos Luz, descumpriram os horários e as empresas responsáveis foram autuadas. De acordo com o departamento, as ações itinerantes de fiscalização vão continuar sendo realizadas nos terminais e em pontos finais das linhas de ônibus metropolitanos. Mais 5 ônibus VLP, veículo leve sobre pneus de São José dos Campos, receberam um adesivamento exclusivo para divulgar o evento internacional SSP 23, organizado pela ISU, que acontece entre os dias 26 de junho e 25 de agosto de 2023. Os coletivos adesivados irão circular em 5 regiões da cidade, nas linhas 122, Altos de Santana, na região norte, 237, Novo Horizonte, na região leste, 128, Urbanova, na região oeste, 304, Jardim Colonial, na região sul, e 212, Putim, na região sudeste.
Anteriormente, o ônibus já havia sido personalizado com a temática do evento e vem rodando nas ruas do município desde o final de maio. Os veículos escolhidos são do modelo padrão e serão integrados à frota a partir de segunda-feira na linha 212. Os demais passam a circular durante a semana. Um laudo divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, revela que há indícios de que o incêndio que destruiu 70 ônibus das empresas Cascatinha e Petroita em Petrópolis foi proposital. Segundo o documento, que tem a assinatura do perito Alexandre Luiz Belchior dos Santos, existem indícios que apontam para a causa determinante do incêndio como uma ação pessoal direta, caracterizada por uma ação intencional de atear fogo ou incendiarismo. Não se trata de uma perícia ou conclusão da polícia. A perícia foi contratada pela CPTrans e no dia 19 de maio fez uma avaliação no local. O incêndio ocorreu no dia 9 de maio, dentro da garagem da rua Coronel Veiga, no bairro Coronel Veiga. Na ocasião, o sindicato que representa as viações já havia declarado que o incêndio poderia ser criminoso. O laudo considera 3 fatores que ampliam a possibilidade de um incêndio ter sido proposital: elevada carga de incêndio, a proximidade entre os ônibus e principalmente a obstrução da tampa de acesso ao estacionamento. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis diz que, diante da gravidade das conclusões preliminares, vai convocar uma reunião com o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes e solicitar o acompanhamento das investigações pela polícia. Tendo em vista os graves fatos trazidos pela perícia e considerando que o município tem o poder de fiscalização sobre a operação do transporte público em Petrópolis, a Prefeitura também está solicitando que possa acompanhar o inquérito policial que apura as causas do incêndio. O governo municipal reforça sua confiança na justiça e na apuração dos fatos. A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, publicou em Diário Oficial da União desta sexta-feira decisão que atende a pedido da empresa Expresso Transporte e Turismo de Goiânia. A decisão SUPAS número 350 autoriza a Expresso a modificar a prestação do serviço com a implantação da linha Uberlândia, Minas Gerais a Curitiba, de prefixo 06, 0563 e 60, com as seguintes seções. A primeira, de Uberlândia, em Minas Gerais, para Ribeirão Preto, Pirassununga, Leme, Limeira, Americana, Campinas, Jundiaí, São Paulo e registro em São Paulo. A segunda, de Uberaba para Ribeirão Preto, Pirassununga, Leme, Limeira, Americana, Campinas, Jundiaí, São Paulo, Registro e Curitiba. E por fim, em terceiro lugar, de Ribeirão Preto para Pirassununga, Leme, Limeira, Americana, Campinas, Jundiaí, São Paulo e Registro para Curitiba. A decisão entra em vigor na data de hoje. Já a diretoria colegiada da ANTT rejeitou o recurso interposto pela empresa Santa Maria Turismo e manteve o teor da deliberação número 125 de 27 de abril de 2023, que aplicou a pena de cassação à empresa. A rota entre São Paulo e Vitória deve ser a próxima a receber o ônibus pintado em comemoração aos 70 anos de fundação da aviação Itapemirim, de acordo com informações da Suzantur, no início da tarde desta sexta-feira. O veículo é uma homenagem à história da empresa, que foi fundada no dia 4 de julho de 1953 por Camilo Collor e teve a falência decretada em 21 de setembro de 2022, após gestão de Sidney Piva de Jesus. Por meio da nova Itapemirim, a Suzantur do ABC Paulista opera linhas que eram autorizadas a Itapemirim Caiçara em forma de arrendamento judicial. A estimativa é de que o ônibus parta às 3h30 da tarde do terminal rodoviário do Tietê, rumo a Vitória às 3h30 da segunda-feira. Mas a Suzantur informou que a programação está sujeita a alterações, podendo ser mudada em casos de possíveis intercorrências de trajeto ou com o veículo no retorno de Campina Grande para São Paulo. Na quarta-feira, o coletivo fez a primeira viagem após a estilização, tendo como trajeto São Paulo a Campina Grande, na Paraíba, partindo com cerca de 30 minutos de atraso após fiscalização da ANTT sobre o ônibus no terminal rodoviário do Tietê. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Policiais civis do 76º DP de Niterói
investigam um atropelamento e morte de um idoso de 69 anos atingido por um ônibus no terminal João Goulart, na região central de Niterói. O acidente ocorreu nesta quinta-feira, envolvendo um coletivo da Expresso Miramar que fazia linha 33 Jurujuba a centro de Niterói. Nilson Lima de Matos foi atingido na região das Baias, no ônibus municipal. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do ônibus permaneceu ao local após o acidente, não omitindo socorro. Em nota, o sindicato, que representa as empresas de ônibus, diz que solidariza com a família do idoso e que pede ao poder público ações de segurança para evitar a circulação de pedestres em locais não autorizados dentro do terminal. O motorista de ônibus da Francisco de Assis Silva morreu nesta quinta-feira após colidir contra duas carretas em Mato Grosso. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a colisão ocorreu na MT-235, entre as cidades de Campo Novo dos Parecis e de Sapezal. Testemunhas dizem que uma das carretas estava parada na rodovia quando foi atingida pelo ônibus da aviação Juína. A batida foi tão forte que o ônibus arrastou duas carretas, já que a outra, que estava na frente, também foi atingida. No coletivo estavam 8 passageiros, sendo que 4 precisaram ser internados. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil. Um passageiro que utiliza o transporte coletivo em Caieiras, em São Paulo, registrou imagens inadequadas de um motorista de ônibus da cidade nesta quarta-feira. O caso aconteceu na linha 60 Nova Era Laranjeiras durante a manhã, momento em que o veículo transportava uma quantidade maior de pessoas devido ao horário de pico. A ação se repetiu por algumas vezes, inclusive na chamada Estrada Velha, local onde a atenção deve ser redobrada em razão da via. O site já do transporte procurou a aviação Caieiras, que por meio de nota informou ter identificado o condutor e tomado as medidas disciplinares necessárias. A aviação Caieiras informa que identificou o motorista e que as medidas administrativas e disciplinares compatíveis com a conduta inadmissível praticada pelo colaborador foram aplicadas. Um jovem de 22 anos morreu nesta quinta-feira após cair de um ônibus do BRT e ser atropelado pelo veículo, em Guaratiba, no Rio de Janeiro. O ônibus, que trafegava com a porta aberta, seguia no corredor Transoeste, e o acidente aconteceu na via sentido Barra da Tijuca, entre as estações Pingo d'Água e Mato Alto. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros do quartel de Guaratiba. A vítima morreu na hora. No Rio de Janeiro, um ataque criminoso a um ônibus da empresa Jabu, na zona oeste da capital, destruiu completamente o ônibus na noite desta quinta-feira. Passageiros e motoristas foram obrigados a descer do ônibus por volta das 11 da noite, que foi na sequência criminosamente incendiado. O ataque ocorreu na Avenida Cesário de Mello, no bairro de Paciência. Em nota, o porta-voz do Rio Ônibus manifestou a revolta diante que mantém o transporte público por ônibus, refém da falta de segurança pública na cidade. Um acidente envolvendo um ônibus da autoaviação Mercedes e um trem no início da manhã desta quinta-feira chamou atenção no bairro na altura 15, em Curitiba. A colisão entre o ônibus e o trem ocorreu no cruzamento da rua Professor Brandão, por onde passa a linha férrea, sendo ligeirinho atingido na parte traseira. O ônibus faz a linha Santa Felicidade, bairro Alto, e seguia com muitos passageiros a bordo no momento da colisão. Não há registro sobre feridos. Segundo alguns passageiros, o motorista percebeu o trem e acelerou rapidamente, o que evitou uma colisão maior. O trem acabou retirado do local pela empresa responsável e o ônibus foi guinchado. Um ônibus da aviação Águia Branca, que fazia a linha Vitória-Ponto Belo, acabou batendo em um poste de energia na manhã desta quarta-feira, na cidade de Montanha. Em um vídeo que segue divulgado nas principais redes sociais e também em grupos de mensagens por aplicativo, é possível notar o momento da colisão. O coletivo segue viagem quando, em um certo momento, o motorista perde o controle da direção e bate o retrovisor direito. Moradores que trafegavam pelo local acabaram se assustando com a colisão. A aviação Águia Branca informa que nenhum passageiro teve ferimento e que um outro coletivo precisou ser disponibilizado. A empresa afirma também que os fatos estão sendo apurados.
Um ônibus da aviação útil acabou saindo da pista na altura do quilômetro 746 da rodovia Fernão Dias, a BR-381, no fim da madrugada desta quinta-feira, em Três Corações. De acordo com a concessionária Artéries Fernão Dias, por volta de 5h30 da manhã, o ônibus bateu em uma mureta de concreto que divide as pistas. O coletivo tombou na via, ficando preso pela mureta de proteção, como é possível ver nas fotos que são divulgadas nas redes sociais. A Artéries informa que apenas o motorista apresentou ferimentos e que o mesmo recebeu atendimento no local. A linha em que o ônibus fazia viagem, assim como o número de passageiros, acabou não sendo informada. A faixa esquerda em ambos os sentidos da pista foi interditada, provocando um congestionamento de mais de 5 km no sentido a Belo Horizonte. Em direção inversa, para São Paulo, houve morosidade na passagem de veículos, mas não ocorreu obstrução total. A PRF também atendeu a ocorrência e afirmou que a concessionária liberou a pista no início da manhã. Agora falamos sobre as vagas de emprego. Prestes a completar 70 anos de operações, a aviação Itapemirim segue crescendo e, com isso, a empresa está ampliando seu quadro de motoristas rodoviários. Por isso, a empresa disponibilizou vagas em várias cidades do país, entre elas, algumas das principais capitais brasileiras. As cidades que estão com vagas estão aparecendo aí na tela para você, sendo elas Brasília, no Distrito Federal, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Realeza, em Minas Gerais, São Paulo, Vitória, no Espírito Santo e Curitiba, no Paraná. Para se candidatar à vaga de motorista rodoviário, a empresa exige os seguintes requisitos: CNH, DOE com EAR incluso, experiência comprovada em carteira de trabalho de veículos grande porte em rodovias, ensino fundamental completo e possuir curso de transporte coletivo atualizado e incluso na CNH. A empresa também oferece salário compatível com a função, regime de contratação CLT e benefícios como plano de saúde, vale transporte e vale alimentação. Os candidatos interessados nas vagas deverão enviar currículo com o título da vaga para a cidade pretendida no campo assunto do e-mail para recrutamento.visa@suzantur.com.br. Não adianta enviar o e-mail para o nosso canal ou fazer comentários nas postagens em redes sociais ou mandar mensagens que você não conseguirá se candidatar à vaga. Então essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.